Chegou a um ponto, minha saúde chegou a um ponto em que eu realmente achei que provavelmente não iria sobreviver, sabe? Você já se perguntou por que será que eu estou passando por esse problema de saúde se eu estou fazendo tudo tão certinho? Sabe que tem uma pessoa que é médica e passou por esse mesmo questionamento, e nós convidamos ela para contar um pouco mais a sua história. Hoje você vai conhecer a história da doutora Joyce Choi. Ela é médica oftalmologista e prontamente aceitou participar do nosso quadro Qual a Sua História? Convido você para ficar conectado conosco a partir deste momento. Compartilhe esse link e venha conhecer essa história inspiradora. Oi, pessoal. Eu sou a doutora Joyce Choi e, estou aqui para compartilhar meu testemunho sobre o que Deus fez na minha vida. E antes de começar, gostaria de iniciar com uma palavra de oração por todos nós. Querido Pai Celestial, Senhor, ao compartilhar meu testemunho, peço apenas uma especial manifestação do Teu Espírito Santo para que eu compartilhe exatamente o que o Senhor deseja que eu compartilhe sobre o que fez na minha vida. Muito obrigada por ouvir e responder em nome de Jesus. Amém. Então, vou compartilhar um pouco sobre quem eu sou. Para aqueles que não me conhecem, eu sou médica. Sou oftalmologista no Noroeste do Pacífico. Moro na região de Vancouver, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E estou em prática há mais de 20 anos. Também sou cofundadora de uma organização chamada Mad Missionary, onde nós oferecemos um curso online para ajudar a ensinar as pessoas a se recuperarem de doenças crônicas, usando os métodos de cura de Deus. E, vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Vou compartilhar minha tela com vocês. Pode facilitar para que vocês visualizem do que estou falando. Então, este é o meu site. Vocês podem ver que aqui no canto superior direito, este curso está disponível em inglês, espanhol, romeno e até mesmo em português. Então, para aqueles que moram no Brasil, nós temos este curso online disponível para pessoas que falam a língua portuguesa. E este é um programa online que você pode fazer por 2 meses e é um programa muito acessível. Ele ensina como se alimentar de uma forma muito terapêutica e baseada em plantas. Começamos a fazer este curso há cerca de 5 anos, em 2021. Acho que isso foi há 4 anos. E assim, ajudamos cerca de, acredito, algumas milhares de pessoas que passaram por este programa e recebemos muitos, muitos depoimentos maravilhosos. Vou compartilhar um pouco mais sobre isso com vocês. Mas uma das formas como começamos a fazer isso é que minha parceira, Mercy Ballard, que você pode ver à esquerda, tem um centro de estilo de vida no norte da Califórnia. Chama-se Anos Restaurados. Você pode acessar yearsrestored.com para saber mais sobre ela. Ela foi formada como médica no México e então, quando se mudou para os Estados Unidos, começou a trabalhar como enfermeira. E em 2011, 2012, por volta dessa época, ela e o marido começaram esse programa de estilo de vida, na Califórnia. E em 2016 eu fui ao centro de estilo de vida deles na Califórnia e naquela época, eu estava buscando algumas respostas para a minha própria saúde. Vou compartilhar um pouco sobre isso com vocês mais adiante também. Eu encontrei essa mulher adventista do sétimo dia que estava fazendo coisas nas quais não muitos adventistas do sétimo dia se interessavam naquela época. Ela se interessava pelo tema do intestino permeável, de doenças autoimunes, e isso era algo que eu vinha buscando desde 2011. E então começamos a trabalhar juntos. Escrevemos um livro de receitas juntos chamado The Autoimmune Plant-Based Cookbook. Depois iniciamos esse curso juntos. Tudo o que fazemos baseamos na Bíblia e no espírito de profecia, que são os escritos da senhora Ellen White. Então, em resumo, é isso quem eu sou e o que faço hoje.
Mas me pediram para compartilhar sobre a minha própria história, sobre como cheguei até aqui, como é que alguém da medicina convencional se interessaria por métodos naturais de cura. Então, vou compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Então, para começar, eu só quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu passado e este é o meu avô. Meu avô, pastor Eyu Kim. O pai dele, eu não tenho uma foto do meu bisavô, mas o pai dele foi, na verdade, um dos primeiros alunos a passar pelo programa de seminário na Coreia quando ele começou. E assim, ele foi de uma das primeiras turmas de pastores a sair da Coreia. Esse era o meu bisavô. E, meu avô também se tornou pastor. Aparentemente, ele era muito fluente em idiomas. Ele sabia 4 línguas diferentes. Ele trabalhou como tradutor, traduzindo esses livros para o coreano, e depois se tornou o primeiro coreano a se tornar presidente da União na Coreia. Até então, só havia estrangeiros e, hum, então ele foi o primeiro coreano a fazer isso. E por causa disso, minha família tinha um certo, eu acho que, sabe, na Coreia, talvez seja assim em outros países também, onde se você é parente de alguém que é presidente ou algo assim, você acaba sendo meio conhecido. Então acho que enquanto crescia, eu tinha um certo orgulho disso. Meu avô, ele foi o presidente, o primeiro presidente e, sabe, ele falava muitas línguas, era um homem inteligente, todas essas coisas. E provavelmente havia um pouco disso, mas à medida que fui crescendo, que fui conhecendo mais Jesus e ficando mais maduro, percebi que isso não é o mais importante. O mais importante é o quanto alguém ama Jesus e conhece Jesus. Acho que por isso eu teria que agradecer a esposa dele, minha avó, que era uma mulher muito, muito amorosa e devota. Ela era professora, professora do ensino fundamental, e sabe, por causa dela e do meu avô. Esta é minha mãe. Minha mãe era uma entre 6 filhos. Esse é meu pai, obviamente à direita. Mas meu pai, ele passou por isso, ele foi convertido ao adventismo do sétimo dia. Sou muito grato por ambos, mas eu acho que foi minha mãe e o quanto ela amava Jesus. Sabe, o quanto ela orava por mim e pela minha irmã, e sabe, eu sempre soube enquanto crescia que Deus era real. E mesmo que minha mãe e meu pai não tenham conseguido me ensinar exatamente como ter um relacionamento com Ele, quero dizer, eu estava buscando e procurando por isso e tive que encontrar isso, sabe, na minha própria jornada. Mas eu sabia o quanto isso era importante, especialmente por causa da minha mãe. E só para te dar uma ideia de como isso era importante, e isso é minha mãe e eu. Acho que temos uma relação muito especial, porque nos primeiros 4 anos da minha vida, meu pai estava na Coreia e minha mãe estava criando a mim e a minha irmãzinha. Então você pode imaginar que crescemos sendo muito próximos. Esta é a minha irmãzinha quando tínhamos cerca de 4 e 2 anos de idade. E aqui estamos todos nós já bem mais velhos, sabe? Mas crescendo era minha mãe, eu e depois minha irmãzinha. E, sabe, nós crescemos pobres. Nós realmente não tínhamos quase dinheiro nenhum. Minha mãe teve que sustentar meu pai. Ele estava cursando a faculdade de medicina durante os primeiros 4 anos da minha vida. E, sabe, eles faziam isso para preparar um futuro melhor para nós. Eles passaram pela Guerra da Coreia, eles passaram por muitos momentos difíceis, e então, enquanto eu crescia, nós realmente não tínhamos quase nada, mas minha mãe se sacrificou muito e ela trabalhava à noite
para poder cuidar de nós durante o dia. E então, quando eu tinha 10 anos, ela pôde parar de trabalhar quando meu pai conseguiu trabalhar como médico. Ele estava fazendo residência até então, e eu me lembro de que morávamos em Wisconsin, em uma cidade pequena, e não havia escolas adventistas do sétimo dia por perto. E ela queria muito que minha irmã e eu estudássemos em uma escola adventista do sétimo dia, porque ela via, sabe, eu estava aprendendo sobre todas essas figuras da mitologia grega, e minha irmã estava aprendendo sobre dinossauros e eles estavam muito preocupados. Eles diziam: "Sabe, o que é que nossos filhos vão aprender aqui na escola pública? Precisamos encontrar uma boa escola adventista do sétimo dia para eles." E havia uma que ficava a cerca de 1 hora de distância. Então, por 2 anos, minha mãe dirigiu 1 hora para nos levar à escola. Às vezes ela ficava lá o dia todo. Às vezes ela voltava para casa, preparava comida para nós e depois voltava para nos buscar e nos levar para as aulas de piano. Então eu me lembro de vê-la quando eu estava na escola. Eu a via, sabe, andando, sentada no carro às vezes ajudando na escola. E eu só me lembro de pensar: "Ah, minha mãe realmente me ama e ela realmente ama Jesus." E quando olho para trás, pensava: "A minha mãe gostava de tudo aquilo, porque eu achava que era a maior alegria dela cuidar de nós." E eu olho para outras mães e percebo: "Uau, que sacrifício ela fez ao deixar tudo de lado para que pudéssemos ter uma educação cristã." E eu penso sobre isso e eu estou. Minha mãe, em relação à saúde, não está muito bem. Acho que é por isso que fico um pouco emotivo, mas é isso. Sabe, meus pais sempre me criaram com muito carinho desde pequeno para amar Jesus e para saber que certas coisas são realmente reais. Mas eu me lembro que, sabe, só porque amamos Jesus não significa que conhecemos Jesus perfeitamente. Meus pais passaram pela guerra e eles trabalhavam muito duro. E eu estava passando pelos meus próprios problemas, sabe? Porque meu pai, quando estava fazendo residência, eu não sei todas as circunstâncias disso, mas acabei indo para uma escola diferente praticamente quase todo ano da minha vida. Então, do primeiro ao oitavo ano, eu fui para uma escola diferente, com um grupo de amigos diferente. E às vezes, como vocês sabem, como todos nós sabemos, a escola pode ser um lugar difícil. As crianças podem ser cruéis. E então, eu me lembro, sabe, quando eu estava na segunda série, havia uma menina muito mais baixa do que eu. E ela iria, você sabe, ela colocava as mãos ao redor do meu pescoço como se fosse me enforcar. Quando, por exemplo, eu estava na escada e ela estava sozinha comigo. E eu me lembro que a escola era meio que um lugar difícil. Eu era uma criança muito sensível. E todo ano indo para uma escola diferente, tentando fazer novos amigos e tudo mais, havia essa solidão na minha vida. E lá, sabe, morando na cidade, às vezes morávamos na cidade de Nova York e no Brooklyn, por exemplo, e eu me lembro que havia um cara, quando eu tinha 5 anos, havia um cara que ameaçou minha irmãzinha. Ele disse: "Cadê sua irmãzinha? Eu vou bater nela, sabe?" E eu só me lembro de sentir, sabe, esses sentimentos de medo, porque eu me mudava tanto e tinha amigos diferentes e esse tipo de coisa. Lembro de sentir que eu era muito diferente. E então eu tinha algumas dessas questões que pesavam na minha mente até mais do que simplesmente como ter um relacionamento com Jesus, sabe? E então, crescendo, indo para a escola pública às vezes, para a escola particular em outras, tentando entender essa coisa de escola, essa coisa de vida. Uma das coisas com as quais eu lutava era esse sentimento de não gostar de mim mesmo e de não me sentir confortável com quem eu era. E sabe, as palavras que estavam na minha mente eu não gostava de colocar no papel.
Lembro quando tínhamos que fazer relatórios e eu escrevia o que eu pensava sobre as coisas. Era quase doloroso ler essas coisas, porque eu simplesmente olhando para trás percebo que eu realmente não me sentia confortável com quem eu era. E estou te contando algumas dessas coisas porque agora, neste momento da minha vida, eu sou oftalmologista. Alcancei um certo nível de competência e sucesso e tenho um canal no YouTube onde as pessoas me veem falando sobre coisas que eu considero importantes. Eu tentei ajudar as pessoas nos últimos 5 anos a aprender sobre assuntos muito importantes que têm, de certa maneira, a ver com questões de vida ou morte, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista espiritual. Então as pessoas podem olhar para mim e pensar: "Ah, sabe, ela é uma pessoa muito confiante. E ela, sabe, ela é muito bem-sucedida. Ela deve ter sido sempre assim". E eu só estou compartilhando com vocês alguns dos desafios que eu enfrentei, e eu espero que, ao ouvirem minha história, isso possa ser encorajador para alguns de vocês. Uma das coisas que aconteceu comigo que mudou um pouco isso foi que quando eu era mais jovem, vou dar um exemplo para vocês, nós éramos pobres. Então eu não ia a um cabeleireiro convencional. Eu ia à escola de cosmetologia para arrumar meu cabelo porque era muito mais barato. Então, eu me lembro que fui à escola de cosmetologia para arrumar meu cabelo e fiz um permanente. E essa moça não sabia como cuidar do meu cabelo. E eu acabei ficando com um black power. Então, acabei com o cabelo super cacheado, parecendo uma senhora idosa. E depois disso, eu comecei a ir à piscina todos os dias. Eu era uma senhora negra, sabe? No corpo de uma menininha asiática. E então, isso coisas assim faziam com que eu passasse por situações sociais com muita estranheza, como você pode imaginar. E então, eu tinha muitos motivos para, naquela época, passar por tanta dificuldade social. E algo que aconteceu e mudou as coisas para mim foi que, de repente, minha família começou a melhorar financeiramente. Meu pai conseguiu trabalhar, eu me livrei dos meus óculos, eu me livrei do aparelho e, de repente, eu era considerada bonita. E eu era considerada popular. Agora, de repente, todas aquelas pessoas que antes não queriam falar comigo estavam interessadas em ser minhas amigas. E eu me lembro que isso aconteceu no ensino médio, e isso me fez enxergar o mundo de forma diferente, porque eu percebi, uau, era só isso que eu precisava fazer. E eu estou. Agora consigo levar a vida com muito mais facilidade. Mas ter passado tanta dificuldade antes e depois ver como era estar do outro lado das coisas realmente me ajudou. E isso me fez realmente refletir sobre a vida e o significado da vida ao passar por situações assim. Alguns de vocês talvez consigam entender, sabem? É assim como todos nós somos superficiais, porque eu percebi também, sabe, à medida que fui envelhecendo e ficando mais bem-sucedido, e a vida ficou um pouco mais fácil, que, sabe, eu costumava sempre pensar assim, se eu conhecesse alguém que estivesse passando por dificuldades na vida e não fosse tão popular, eu seria amigo dessa pessoa. Eu seria um bom amigo para ela. E eu percebi que nem sempre sou assim. Eu sou tão superficial quanto qualquer outra pessoa e posso ser tão leviano quanto qualquer um. E é só pela graça de Deus que temos amor para dar às pessoas. E então, algumas dessas coisas me ensinaram humildade, me ensinaram a não julgar as pessoas, mesmo que elas não veem as coisas do mesmo jeito que eu vejo. Porque eu percebo que, sabe, podemos pensar todo tipo de coisa quando as pessoas não acreditam do mesmo jeito que a gente. E sabe, porque eu consigo perceber passando por essas situações difíceis da vida, que todos nós precisamos ter graça uns com os outros.
Quando eu estava, quando eu estava na faculdade, algo aconteceu que mudou a minha vida, e foi que apareceu um jovem que realmente conhecia muito bem a Bíblia e conhecia Ellen White muito bem. E até esse momento eu realmente não tinha lido nenhum dos livros de Ellen White. Acho que eu pensava que eles poderiam ser um pouco desafiadores demais para mim. Então ele começou um estudo bíblico usando um livro chamado Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Nós começamos lendo esse livro e lendo a Bíblia junto com ele. E eu me lembro que quando comecei a ler esse livro, pensei: "Uau, isso está respondendo tantas perguntas que eu tinha sobre Gênesis e sobre Deus", e eu fiquei completamente envolvido. Sabe, eu sentia como se alguém existe um versículo que diz: "Assim como o servo anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti". E eu sentia que, enquanto lia esses livros e lia a Bíblia, a minha sede de vida e de Deus estava sendo saciada. E aquelas perguntas sobre, tipo, como eu posso conhecer melhor a Jesus, estavam sendo respondidas. Esse foi o começo de uma caminhada muito mais próxima com Deus quando eu estava na faculdade, participando desses estudos bíblicos e, sabe, comecei a me envolver na minha igreja naquela época. E isso foi na faculdade. Enquanto eu pensava sobre a faculdade de medicina, fui aceito na Loma Linda Medical School acho que foi no meu segundo ou terceiro ano da faculdade. Enquanto eu pensava em ir para Loma Linda, sabe, eu tinha ouvido pessoas dizendo, sabe, quando você vai para Loma Linda, quando você vai para uma faculdade de medicina, as pessoas mudam, ficam mais materialistas. E eu conhecia pessoas que tinham deixado a igreja e esse tipo de coisa. Só, sabe, à medida que vão ficando mais velhas, parece que as pessoas perdem o seu relacionamento com Jesus. E eu pensei, Senhor, eu não quero perder esse relacionamento que tenho contigo, e estava realmente orando muito sobre isso. E eu fui para a faculdade de medicina e acho que os 2 primeiros anos foram tranquilos, sabe. Eu tinha uma colega de quarto que realmente amava o Senhor. Nós fazíamos estudos bíblicos nas noites de sexta-feira no nosso apartamento. Eu me lembro que eu era realmente muito intencional nesse desejo de estar perto de Jesus. Mas eu tirei um ano de folga entre o segundo e o terceiro ano e fui para a Coreia ensinar Bíblia e inglês, e depois fui para a Espanha aprender espanhol por alguns meses. E lá na Espanha, algo aconteceu. Eu fiquei na casa de uma senhora que não era cristã. Eu não fui para um instituto cristão para aprender espanhol, porque estava tudo lotado, estava cheio. Então eu tive que ir para um lugar não adventista e acabei ficando na casa de uma mulher não adventista. E o único lugar não adventista, bem, o único lugar que eles conseguiram para mim, que era vegetariano, foi a casa de uma senhora que tinha interesse em Nova Era. Então, na casa dela, eu me lembro que ela colocava cantos de templos hindus e não sei se foi isso, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas foi a primeira vez que comecei a sentir ansiedade e pânico. E ao pensar em voltar para casa e recomeçar a faculdade de medicina, porque isso foi entre o meu segundo e terceiro ano, eu ainda tinha mais 2 anos de medicina para terminar, e comecei a sentir como se estivesse perdendo a cabeça. E quando cheguei em casa, comecei a ter dificuldade para encontrar as palavras. Eu ainda luto com isso às vezes. Você vai me ouvir, eu tenho dificuldade para encontrar exatamente a palavra certa. Algumas pessoas elas não percebem. Elas dizem que eu falo muito bem, mas eu costumava falar muito melhor do que isso. Agora tenho muita dificuldade para encontrar exatamente as palavras certas, e isso aconteceu naquela época na Espanha.
E quando voltei e comecei a faculdade de medicina com uma turma totalmente nova, e eu tinha esquecido tanto dos meus 2 primeiros anos de medicina, isso me causou alguns problemas. Comecei a ter mais depressão, mais ansiedade e, tomei algumas decisões nos meus relacionamentos que me fizeram entrar em uma espiral descendente. Não que você pudesse perceber só pela minha aparência, talvez, mas na minha própria mente havia coisas acontecendo. E não era que eu duvidasse se Deus era real, mas por causa do que estava acontecendo na minha vida, isso me fez questionar. Isso me levou a questionar a mim mesmo e se, como eu poderia ser uma testemunha de Deus, se isso não estava funcionando na minha própria vida, não estava fazendo sentido. E então, essas coisas, além dos relacionamentos em que eu estava me envolvendo, me fizeram realmente questionar a vida. E algumas dessas experiências pelas quais passei, sabe, não era que eu estivesse em relacionamentos abusivos ou algo assim, mas o que as pessoas não entendem é que o motivo pelo qual Deus nos chama para viver a vida em um padrão tão elevado é porque todo o resto é muito doloroso e o pecado é muito traumático. E, sabe, para nós, para vocês, mesmo que tenham passado por vidas muito, sabe, idílicas, com pais perfeitos e esse tipo de coisa, não existe ninguém que tenha passado pela vida ileso e, porque o pecado causa esse tipo de trauma. E então, quanto mais esse tipo de coisa acontecia na minha vida, cheguei a um ponto em que realmente não queria mais viver. E cheguei a um ponto em que eu dirigia e pensava: o que aconteceria se eu batesse esse carro contra essa parede? O que aconteceria se eu simplesmente não acordasse mais?" E chegar a esse ponto na minha vida, foi um lugar muito escuro e solitário para mim. E eu realmente acabei me casei com alguém que na verdade não conhecia Jesus, e essas coisas me fizeram desenvolver uma solidão ainda mais profunda. E foi no meu primeiro ano de casamento que voltei ao retiro espiritual. Terminei a faculdade de medicina, terminei a residência. Eu estava no meu primeiro ano trabalhando como oftalmologista. E havia um retiro espiritual acontecendo a apenas 1 hora de onde eu morava, e eu cresci indo a esses retiros. Eu não tinha conseguido ir ao retiro espiritual durante minha formação e esse tipo de coisa. E então, ao ir para esse retiro espiritual, ao entrar no acampamento pela primeira vez em muitos, muitos anos, eu senti algo tão diferente. E olhando para trás e ouvindo sobre o que aconteceu naquele retiro, sabe, eu ouvi histórias de pessoas que diziam que iam lá e oravam por esse retiro 1 semana antes. E eu via as pessoas parando de conversar umas com as outras para orar, e só de estar nas reuniões e ouvir as pessoas falando. Uma das reuniões aconteceu era uma área linda, era na floresta. E o pastor tinha pendurado um paraquedas na floresta e fazíamos a reunião debaixo daquele paraquedas. E assim a luz filtrava através daquele paraquedas entre as árvores. E o pastor falava sobre sua experiência como missionário. E eu me lembro que lágrimas começaram a surgir nos meus olhos porque eu pensava: eu sinto, que sentimento é esse que estou sentindo? E eu percebi que sentia uma saudade muito grande, sabe, uma saudade profunda daquele sentimento tão especial e marcante que eu tinha dentro de mim quando conheci Jesus pela primeira vez. Foi justamente nesse momento de reflexão e de lembrança que começou, de forma natural, o meu retorno para Jesus. Sim, naquele acampamento onde senti o Espírito Santo, pensei: eu preciso estar perto de Jesus.
E a partir daquele momento o que eu fiz foi comprar todos os CDs dos palestrantes que estavam disponíveis. Você conhece Neil Nedley? Acho que ele foi a alguns dos acampamentos e falava sobre como pensar corretamente, e eu ouvia essas palestras e pensava. Eu estava um pouco, sabe, no meu lado humano ficou um pouco, ofendido porque eu pensava, sabe, todo esse trauma que eu passei, toda a dor que vivi, eu me sentia no direito de sentir essa dor. E acho que é assim que muitas pessoas se sentem. Elas sentem que ninguém passou pelo que eu passei. E por isso sentem que essa dor, esse sofrimento que eu sinto, eu tenho direito a isso. E eu percebi que passando por essas coisas, com o passar dos anos, algumas das coisas que eu fazia, eu ouvia esses CDs todos os dias. Eu dirigia para o trabalho e de volta. Eu ficava ouvindo essas coisas. Eu orava sobre essas coisas e as aplicava na minha vida. E eu percebi que Jesus. Sabe, uma das coisas que aprendi foi que Jesus sabia exatamente como eu me sentia e que não importava o que eu estivesse passando ou já tivesse passado, Jesus conhecia ainda mais do que eu a dor do pecado. E isso me trouxe tanto conforto. Isso eu acho que foi o que me permitiu passar de alguém que, era tão sensível. As coisas que as pessoas faziam, eu levava muito para o lado pessoal, e isso dificultava para mim seguir em frente, para me tornar alguém que pudesse passar por dor ou trauma e pensar: "Ah, sabe, eu não vou levar isso para o lado pessoal, porque tudo o que eu experimento nesta vida, eu sei que Jesus permitiu que eu passasse por isso". E se eu levar isso para Jesus, ele pode trazer uma bênção ainda maior do que qualquer coisa que Satanás esteja planejando para o meu mal. E então, ao olhar para trás em tudo isso, algumas das coisas com as quais eu lutei, os sentimentos de inadequação, os sentimentos de baixa autoestima, os sentimentos de, sabe, simplesmente pensar: onde minha vida vai parar por causa de tudo isso? Aprender a reivindicar as promessas de Deus tem sido uma das coisas mais poderosas. Sabe, quando eu estava passando por tudo isso, com ansiedade e depressão, insônia, uma promessa que realmente me ajudou foi 2 Timóteo 1:7. É que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Essa é uma das coisas mais poderosas. Eu não sentia isso quando comecei a reivindicar essa promessa. Eu não sentia que isso fosse possível, mas escolhi acreditar e repetia isso para mim mesma várias e várias vezes. E eu não sei exatamente como as coisas mudaram. Eu não sei exatamente quando foi que as coisas mudaram. Foi um processo muito lento, né? Olhando para trás, levou muitos, muitos anos. Mas eu escolhi seguir em frente com Jesus de todo o meu coração, com toda a minha fé e com toda a minha esperança. E escolhi, eu pensei, sabe, cheguei a este ponto da minha vida e cometi esses erros, agora vou viver minha vida como se eu realmente acreditasse na palavra de Deus. Eu vou viver isso e vou ser obediente a Deus, não importa o que aconteça, eu serei obediente. Então essas duas coisas me guiaram e, foi por volta de 2002 que comecei essa jornada. Agora, uma das coisas que aconteceu comigo enquanto eu estava voltando para Jesus foi que eu estava, sabe, aprendendo sobre medicina do estilo de vida. Eu sempre tive interesse em medicina do estilo de vida. Antes de ir para a faculdade de medicina, havia um pastor que veio de um centro de estilo de vida e ele compartilhou sobre essas maneiras poderosas pelas quais o carvão salvou a vida dele, como a hidroterapia mudou, como salvou a vida dele. E minha mãe tinha se formado como enfermeira, na Coreia, e então ela conhecia remédios naturais e por isso, quando eu era criança, nunca tomei antibióticos, pelo que eu saiba. Quando eu ficava doente, ela fazia hidroterapia em mim. Quando eu caí e machuquei o cóccix,
Ela colocou, tipo, um cataplasma de batata na minha parte de trás então eu perguntei pra ela, tipo: "Mamãe, onde você aprendeu esse tipo de coisa?" E ela disse: "Sim, sabe, quando eu era enfermeira na Universidade Samyuk, na Coreia, eles costumavam nos ensinar sobre isso." E ela sabia exatamente onde colocar as mãos na minha barriga quando doía, e todas essas coisas, sabe. Então, eu cresci aprendendo sobre isso, mas eu não sabia o quão poderoso isso era até que um pastor veio à minha igreja. E isso foi bem antes de eu ir para Loma Linda, para estudar medicina. E eu pensei, quando eu for para Loma Linda, quando eu me tornar médica, vou poder compartilhar mais sobre essas coisas com as pessoas. E o que acabou acontecendo quando fui para Loma Linda foi que a primeira coisa que tive que fazer foi um exame. Eu tive que ser examinada para entrar na faculdade de medicina e eles disseram: "Você está com uma infecção, precisa tomar este antibiótico." E eu não estava com uma infecção. Olhando para trás, consigo ver que eu não estava com uma infecção. Hum, mas de acordo com o exame que eles fizeram, eu estava com uma infecção. Então me colocaram em um antibiótico e esse antibiótico me fez ter urticária. Com o passar dos anos, como os antibióticos eram tão facilmente acessíveis, acabei tomando mais. Quando eu ficava doente, as pessoas diziam: "Ei, por que você não toma aquela amostra que o representante do laboratório te deu?" E assim acabei tomando antibióticos algumas vezes durante a faculdade de medicina. Eu tive que me vacinar para entrar na faculdade de medicina e comecei a sentir cada vez mais dor. E então, o que acabou acontecendo foi que, em algum momento do meu último ano de faculdade de medicina, eu fui colocado em um antibiótico muito potente. Ele era produzido pela Pfizer. Era da família das fluoroquinolonas. Agora, as fluoroquinolonas são antibióticos, muito comumente prescritos, mas hoje em dia sabemos que existe um alerta de caixa preta que a FDA colocou, porque eles são realmente perigosos e potentes. Mas naquela época não havia esse alerta, e mesmo agora, muitos médicos nem sabem sobre esse alerta de caixa preta. Essa classe de antibióticos, você pode tomar uma única dose e algumas pessoas ficaram incapacitadas só com uma dose. Mas eu fui colocada em um antibiótico dessa família e isso me deixou muito, muito fraca. Em Dentro de um ano após tomar esse antibiótico, eu não conseguia mais esquiar na água. Você sabe, para esquiar na água, tem um barco e você precisa ser puxado para fora da água, precisa usar muita força, e eu conseguia fazer isso. E de repente eu não conseguia mais. Eu não conseguia me pendurar nas barras do parquinho. Eu não conseguia segurar um bebê sem pensar conscientemente: "Por favor, não deixe esse bebê cair", porque exigia muita força de mim. E com o passar dos anos, fui ficando cada vez mais fraca e com cada vez mais dor. Fui diagnosticada com fibromialgia. Ah, eu re eu ignorei esse diagnóstico, porque havia um estigma associado a ele, principalmente naquela época. E, conforme eu não percebia isso, mas, talvez há uns 5, 10 anos, eu procurei saber o que aconteceu com aquele antibiótico que me foi receitado e descobri que dentro de um ano após eu ter tomado aquele antibiótico, ele foi retirado do mercado porque estava causando muitos casos de insuficiência hepática e morte. Era tão ruim assim o antibiótico. E, eu sofri muito por causa da fraqueza que ele me causou. Em 2011, por volta dessa época, eu vinha, sabe, sofrendo com cada vez mais dor e, sabe, eu até cheguei a ser colocado em medicamentos para dor muito fortes. E eu sabia que não poderia continuar tomando esses remédios, então, tipo, eu os tomava talvez por uma semana e depois então eu simplesmente decidi que teria que conviver com a dor pelo resto da minha vida. E em 2011 eu visitei um médico de medicina funcional, e esses são médicos que fazem muito mais exames e fazem testes para sensibilidades alimentares e esse tipo de coisa.
E ela disse: Bem, você tem intestino permeável, você é sensível a praticamente todos esses alimentos. Eu era sensível a bananas, abacaxis, sabe? Eu era sensível a todos esses alimentos bons. Isso foi em 2011. Ela disse: Por que você não começa essa dieta de eliminação? E eu estava muito cética porque a gente não aprende esse tipo de coisa na medicina. E então eu ficava pensando, não sei se acredito nisso. Mas eu estava muito desesperada porque tinha chegado a um ponto, a dor tinha chegado a um ponto em que eu sentia que minhas mãos ficavam assim o tempo todo. Por anos, era assim que eu me sentia, porque estavam tão rígidas, os músculos estavam tão tensos, e ao operar, quando eu fazia cirurgias, eu ficava com medo, porque estava começando a sentir essas sensações de eletricidade descendo pelos meus braços, choques elétricos que eu sentia, e eu não sabia se isso ia acontecer enquanto eu estivesse operando. E então eu estava realmente lutando, porque pensava: será que vou precisar me afastar por invalidez? Porque eu sentia tanta dor. Então, quando essa senhora me diagnosticou e disse: Você precisa fazer uma dieta de eliminação, eu disse: Ok, vamos tentar e ver se isso ajuda. E eu tentei. Foi mais ou menos nessa época que me mudei para o noroeste do Pacífico, que eu estava solteira, eu tinha. Meu marido e eu não estávamos mais juntos, e a combinação de todas essas coisas, de alguma forma, fez com que meu corpo começasse a se acalmar. E de 2011 a 2016, seguindo essa dieta de eliminação, evitando muitos tipos diferentes de alimentos, comecei a melhorar. Mas eu estava realmente, realmente buscando, porque todo mundo que está nesse campo da medicina, na medicina funcional, me dizia que eu não deveria comer à base de plantas. Eles diziam: sua dieta à base de plantas está fazendo você ficar doente. O motivo de você estar doente é porque você está se alimentando desse jeito. É porque os seres humanos não foram feitos para comer assim. De acordo com eles, sabe, nós evoluímos ao longo de milhões de anos e a mentalidade paleo é que o homem do Paleolítico surgiu há 2,5 milhões de anos. E, sabe, as pessoas do Paleolítico eram caçadores e coletores, talvez nós comêssemos algumas frutas e sementes pelo caminho, mas não cultivávamos. Claro que não cultivaríamos lentilhas, feijões, grãos e esse tipo de coisa. Você vai comer carne. Você vai tomar caldo de ossos. E é isso que você precisa comer para melhorar. Então, eu estava, para ser honesto com você, eu fiquei tentado. Fiquei tentado a experimentar tomar caldo de ossos, vegetariano a vida toda. Talvez eu tenha comido carne na minha primeira infância, mas vegetariano a vida toda. E eu ficava pensando: Senhor, o que aconteceria se eu comesse carne agora? Isso seria bom para mim? E eu fiquei tentado porque queria melhorar, mas percebi que se eu comesse carne agora, seria sob a premissa de que você acredita que não existe Deus, que Deus não te criou e que você vai comer de acordo com a filosofia evolucionista para melhorar. E eu pensei, Senhor, eu não vou fazer isso com você. Mas eu disse: Senhor, sabe, eu realmente gostaria de entender o que está acontecendo. Por que alguém como eu estou comendo couve, estou comendo alimentos não processados, estou comendo todos esses alimentos integrais, estou deixando minha dieta ainda mais limpa? Por que estou doente? E então comecei a pesquisar sobre isso. E então, em 2016, fui ao Years Restored e foi lá que eu conheci a Mercy. Agora, a Mercy, ela também passou pela própria jornada, em que começou a se alimentar cada vez mais saudável. E então ficou doente, acabou no hospital, precisando de uma transfusão de sangue, porque estava tão anêmica, pois tinha um intestino tão permeável. E isso a colocou nessa jornada também. Então, nós duas estávamos seguindo esse caminho, tentando entender por que que tantas pessoas conscientes da saúde que amam Jesus estão ficando doentes hoje em dia.
E isso nos levou a pesquisar sobre alimentos geneticamente modificados, sobre o glifosato, sobre o que estão fazendo com o meio ambiente. E foi assim que começamos a trabalhar juntas. Nós escrevemos aquele livro de receitas, o livro de receitas à base de plantas para a autoimunidade, e começamos esse curso chamado Mad Missionary, onde ensinamos as pessoas a comerem principalmente alimentos orgânicos, crus, esse tipo de coisa, como deixar de molho e germinar os alimentos, e por que isso é tão importante para melhorar a disponibilidade de nutrientes e diminuir a inflamação, facilitar a digestão e fortalecer o sistema imunológico. Foi assim que começamos a fazer isso. Então, em 2020, ou seja, em 2019, escrevemos esse livro de receitas e iniciamos um curso online chamado Programa de Recuperação Autoimune. E então, em 2020, algo aconteceu. Vocês todos sabem o que aconteceu. Entramos no modo pandemia e, Mercy e eu ficamos nos perguntando: o que está acontecendo no mundo? Porque todos esses pastores e médicos, de repente, em 2020, quase que unanimemente começaram a pedir por uma certa terapia obrigatória. Ela foi tornada obrigatória um ano depois. Mas no começo, nós ficamos pensando: por que o povo de Deus está pedindo por essa terapia? Então, nós começamos um podcast e estávamos tentando iniciar uma conversa, tipo, o que significa ter liberdade religiosa? E é possível encontrar princípios de liberdade religiosa na Bíblia? Quais são os princípios que devemos seguir para tomar decisões de saúde? Como as pessoas que aguardam a segunda vinda de Jesus devem viver? Naquela época eu tinha, sabe, em 2011 eu me mudei para o estado de Washington. Um dos motivos pelos quais me mudei para o estado de Washington foi porque eu tinha ouvido a mensagem sobre viver no campo. E então, na Califórnia, os preços dos imóveis são muito altos. E naquela época, no Noroeste, era mais acessível. Então, eu me mudei para o Noroeste do Pacífico e minha irmã se mudou para cá na mesma época e minha irmã comprou um lugar. Levou alguns anos para mim, porque eu não tinha muito dinheiro e eu estava muito ocupado. Mas em 2014, comprei uma casa, uma casinha pequena, 2,5 hectares, e foi lá que aprendi a cultivar uma horta. E eu convidava pessoas para minha casa para aprenderem a cozinhar e esse tipo de coisa, e foi assim que comecei a fazer o trabalho de missionário médico. Eu convidava pessoas para minha casa. Eu dava uma aula sobre remédios naturais e então elas diziam: minha igreja precisa aprender sobre isso. E elas me convidavam para a igreja delas. E então a igreja delas dizia: nossa conferência precisa saber sobre isso. Então eu fui convidada para falar em um acampamento. E foi lá que eu estava aprendendo como conversar com as pessoas e aprendendo mais sobre pessoas diferentes, ser como o povo de Deus estava vivendo. Sabe como estava a saúde deles? Como estava a espiritualidade deles? Toda essa interação. E também, sabe, por 10, 15 anos da minha vida, eu trabalhei em clínica. Nos primeiros 10 anos, eu estava na clínica. Quando me mudei para cá, eu fazia mais cirurgias e esse tipo de coisa. Mas enquanto eu estava na clínica ajudando as pessoas com o estilo de vida, sabe, elas vinham até mim por causa de um problema nos olhos, mas eu tentava descobrir: o que você está comendo? Sabe, o que é que você está fazendo? E eu ajudava as pessoas a perder peso, ajudava as pessoas a parar de fumar, ajudava as pessoas a deixarem de ser viciadas em certas coisas. E mas eu percebi uma coisa, percebi que a maioria das pessoas não ouve isso dos seus médicos. Elas diziam: "Sabe, doutora Joyce, essas são informações muito boas, mas você é a única que fala sobre isso conosco." E talvez eu tivesse, tipo, 5, 10 pessoas por ano realmente interessadas em fazer isso, mas eu pensava: "Sabe, se eu continuar fazendo isso só dentro da medicina, só para os meus pacientes no final da minha carreira, não vai haver tantas pessoas para quem eu realmente fiz diferença."
E eu pensei, eu preciso pensar em como vou mudar a forma como a sociedade funciona e como as pessoas em geral pensam. E foi assim que, sabe, eu comecei com o curso e foi assim que comecei com o ministério online, porque pensei, nós precisamos tentar alcançar mais pessoas do que eu conseguiria alcançar no meu consultório. E então, enquanto eu estava, sabe, me mudando para o interior, enquanto eu fazia essas coisas, o meu pensamento não era necessariamente só tipo, isso é o que eu preciso fazer para me proteger ou proteger minha família, ou algo assim. O meu pensamento era: primeiro eu quero ser obediente a Jesus. Em segundo lugar, quero ser um exemplo para outras pessoas de como Deus pode te abençoar quando você é obediente a Jesus. E o que aconteceu durante a Covid foi que eu tive uma crise de saúde muito grave naquela época. Eu tinha sofrido uma lesão na medula espinhal e estava muito fraco. Eu Meu sistema imunológico ficou tão debilitado que eu não conseguia tolerar nenhum tipo de campos eletromagnéticos, frequências que são geradas por celulares, por computadores, por eletricidade. E então, durante a Covid, tudo fechou e eu não precisei trabalhar, o que foi bom. Eu fui para a casa da Mercy. O que aconteceu foi que minha pele começou a se deteriorar. Meu, parecia que eu estava com uma infecção e isso estava sobrecarregando todo o meu sistema imunológico. E então, naquela época, a Mercy me deixou do lado de fora da casa, longe do Wi-Fi. Eu não conseguia tolerar ficar perto do Wi-Fi. Tínhamos que desligá-lo à noite. E durante o dia, eu passava todo o meu tempo do lado de fora para que as pessoas dentro da casa pudessem funcionar normalmente. E por cerca de 2 meses, eu tentei descobrir o que estava acontecendo com a minha saúde. E foi durante esse período que eu caminhava todas as manhãs, orando e perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? E, Senhor, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com tudo isso? Chegou a um ponto, minha saúde chegou a um ponto em que eu realmente achei que provavelmente não iria sobreviver, sabe? Eu já tinha passado por muitas crises de saúde até esse ponto por causa dos antibióticos e esse tipo de coisa, e durante todo esse tempo Deus estava me ensinando a confiar nele, sabe? Porque a cada ano, com uma crise de saúde, você pensa: será que vou precisar de auxílio doença? Será que vou conseguir cuidar de mim mesmo? E no começo, o estresse, a ansiedade e finalmente apenas a confiança em Jesus. Jesus, não importa o que aconteça, eu vou confiar em ti neste momento. E então, passando por essa experiência em que eu pensava, sabe, Deus, talvez eu não consiga sair dessa. E eu pensava, quanto a morrer, eu sempre achei que estaria bem com isso. Mas ao ver tudo acontecendo com a Covid, eu pensei, Senhor, sabe, acho que Jesus vai voltar muito em breve. E eu pensei, Senhor, será que eu fiz. Ai, será que realizei tudo o que o Senhor queria que eu fizesse? Será que cumpri o meu propósito de estar aqui nesta terra? E havia algo em tudo isso. Sabe, mesmo quando eu era mais jovem, ao pensar sobre o fim do mundo, eu pensava: espero, não sei se eu conseguiria passar pelo fim do mundo. Parece algo realmente assustador. Você sabe? Eu pensava, uma parte de mim dizia: não sei se quero estar vivo nessa época. Mas ao ver tudo acontecendo, pensei: Senhor, Jesus está voltando muito em breve e Deus, se for da tua vontade preservar minha vida, espero poder fazer algo de bom pelo teu povo. E foi nessa época que começamos o podcast Mad Missionary.
E a Mercy o que que ela fazia era trabalhar, porque naquela época ela trabalhava como enfermeira, e então ela chegava em casa, pegava meu telefone e passava por todos os meus e-mails e depois gritava da varanda para mim, porque eu estava sentada lá no quintal, bem longe da casa. Ela dizia: "Joyce, essa pessoa está ligando, ela quer saber isso, isso", e então ela respondia todos os meus e-mails, fazia ligações para mim, e ela é a razão de como começamos a Mad Missionary. Ela estava no telefone resolvendo as coisas. No começo, era ela quem fazia as entrevistas com as pessoas e eu só no início, eu assistia pela janela e depois percebi que aquilo era demais para mim, muito próximo para mim. Então eu só precisava ficar ao telefone ouvindo, enquanto ela fazia essas entrevistas com as pessoas. E me lembro que, ao ver as pessoas falando sobre liberdade religiosa e discutindo esses assuntos importantes, e eu vi Mercy, eu vi essas pessoas, eu chorei. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz porque pensei: "Estou fazendo algo por Jesus". E, é tão interessante. Sabe, Deus achou por bem me ajudar a entender o que estava acontecendo e ainda é algo com que eu luto, essa parte da minha jornada, mas agora eu consigo trabalhar, agora eu consigo, sabe, falar ao telefone. Eu não deveria ficar tanto tempo no telefone, mas eu consigo fazer esse trabalho e Deus me permitiu poder, falar. E por isso sinto que esse é o meu chamado, ajudar o povo de Deus a conseguir se orientar. Não que eu esteja dizendo que sei exatamente, mas acredito que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu acredito que, mesmo em meio a uma crise e em meio a uma pandemia, o povo de Deus pode permanecer no caminho certo e não precisa se preocupar em cair, se formos fiéis. Então, essa é a minha crença. É por isso que faço o podcast que faço. É por isso que compartilho o programa de missionários de saúde. Eu acredito em tudo o que estamos fazendo, que está ajudando o povo de Deus a se preparar para a sua breve vinda, a conseguir ouvir sua voz com mais clareza, a enxergar as questões que Satanás está lançando contra nós pelo que realmente são e a ajudar as pessoas a se manterem encorajadas. Porque eu acho que ao ouvir meu testemunho e ver, sabe, a Joyce começou desse ponto. A Joyce passou por muitas dessas coisas para, sabe, porque olhando para mim agora, eu sei que pareço saudável, falo com confiança, todas essas coisas. Isso é por causa da graça de Jesus. É porque Deus fez algo milagroso e lindo na minha vida e, então eu dou toda a glória a Jesus. Agora eu moro em uma propriedade rural em Washington. Deus me trouxe minha amiga Natalie, que está aqui e me ajuda. Ele trouxe tantas pessoas para a minha vida que me permitiram ser fiel, morar em uma propriedade rural, estar em meio à natureza, fazer tudo isso apesar de desafios terríveis de saúde, de uma fraqueza terrível. E estar, sabe, sozinha, solteira e ainda assim conseguir ser fiel. Sabe, quando eu estava passando por tudo isso, eu pensava: "Sabe, Jesus, estou no meu momento mais fraco e vou comprar esta propriedade agora, justamente quando estou no meu momento mais fraco. Quando eu tenho essa lesão na medula espinhal, acho que vou morrer e as pessoas diziam: Joyce, isso é demais para você. Talvez você devesse comprar um apartamento. Mas eu disse: Senhor, se eu conseguir fazer isso, será um milagre, e eu darei toda a glória a Jesus, e vou deixar as pessoas saberem que nada deve impedi-las de serem obedientes. Não deixe nada te impedir de seguir em frente e fazer a obra de Deus. Apenas siga em frente, coloque um pé na frente do outro e pergunte a Jesus qual direção seguir, e ele vai te guiar. Você será capaz de cumprir a vontade dele na sua vida. Então, essa é a minha história e espero que seja uma bênção. Uau!
Wow, it's amazing. Oh, uau! Essa foi a reação que eu tive ali ao ouvir toda a história da Joyce. Em alguns momentos me emocionei também e aprendi coisas novas também ali. E eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários o que é que foi que você aprendeu com esse testemunho, ou o que é que te chamou a atenção na história dela, que vai fazer você refletir na sua vida. Eu aproveitei também e perguntei para ela sobre as dores das quais ela sentia, se ela podia falar um pouco mais sobre a fibromialgia. Você Eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eu sentia muita dor em pontos gatilho e depois a fraqueza, porque quando você está fraco, certos músculos não funcionam e então outros músculos precisam trabalhar demais. E aí o corpo fica desequilibrado. ok. E então eu tinha dores severas, às vezes era uma dor 10 de 10, especialmente nas áreas lesionadas, no meu pescoço, na lombar, esse tipo de coisa. Mas comer dessa forma resolveu provavelmente mais de 90% da dor. Há pessoas que sofreram acidentes de carro terríveis, que tomavam remédios fortes para a dor e conseguiram parar de tomar esses remédios só por comer assim. Então, quero dizer, eles tomam, quero dizer, algumas pessoas tomam morfina e esse tipo de coisa, medicamentos semelhantes à morfina, sabe? E, esse é um dos motivos pelos quais eu faço isso. Algumas pessoas dizem: Joyce, você está tornando as coisas difíceis demais para as pessoas. Elas têm que deixar os alimentos de molho e germinar. Têm que fazer todos os próprios pães. Não podem sair para comer e tudo isso. E eu digo: não, nós estamos ensinando elas a valorizar a vida acima da morte e da dor. E os seres humanos não foram feitos para comer todos esses produtos químicos e esse tipo de coisa. Deus nos criou para comer alimentos belos, agradáveis e puros. E nós simplesmente nos acostumamos a pensar que é isso que temos que fazer, que temos que comer todos esses produtos químicos. Então, se nós aprendêssemos a cultivar nossa própria comida o máximo possível e apoiar os agricultores que fazem isso, estaríamos muito melhor. Bom, sabe que a doutora Joyce, junto com a sua amiga Mercy, escreveram um livro de receitas específico. O nome do livro é Cozinhando Receitas à Base de Plantas para Autoimunes. Você vive com dor? Talvez este livro seja para você. E eu pedi para ela falar um pouquinho mais deste conteúdo e o que é que temos em português. Acho que a cópia digital está em português. Não sei se já tem versão impressa. A diretora do português, o nome dela é Joyce Ballou. Ela é casada com o pastor Jonathan Ballou. Eles acabaram de voltar para o Brasil. Então, eles estão no Brasil agora e eu posso colocar você em contato com eles e é isso. Eu adoraria, seria maravilhoso. Mas o livro, da forma como está dividido, a primeira parte fala sobre por que fazemos o que fazemos, por que existe uma crise autoimune. Eu tenho uma foto da Mercy e de mim lá. Então, a segunda parte nós temos como usar este livro. Por exemplo, temos uma lista de compras dos alimentos, os equipamentos que você precisa. É útil se você tiver um bom liquidificador, um processador e um desidratador, esse tipo de coisa. E então começamos com um plano de refeições. Nós temos um plano de refeições para 7 dias. Esse é o dia número 1, com o waffle e o smoothie. E então veja, nós temos um smoothie todos os dias. E nós fazemos esses pãezinhos chatos. Eles não têm fermento, porque agora, você sabe, muitas pessoas estão tendo problemas com fermento. Então fazemos pães chatos que não precisam de fermento para crescer, esse tipo de coisa. Todos os dias temos algum tipo de leguminosa, então algum tipo de feijão, por exemplo, e algum tipo de salada. E nós ensinamos você a fazer seu próprio molho para salada para que não precise usar óleo, porque não usamos óleo em nosso programa, sabe? Porque algumas pessoas, só de retirar o óleo da dieta, já tem uma melhora significativa. Nós também ensinamos você a usar diferentes grãos ou pseudocereais. Usamos coisas como amaranto, quinoa, trigo sarraceno.
E esses são mais fáceis de digerir do que talvez os grãos como pão e e nós não usamos trigo. Também não usamos soja, porque mais de 90% dela é geneticamente modificada. Acho que grande parte é cultivada no Brasil. E, portanto, a soja é mais de 97% geneticamente modificada, assim como o milho. Então, estamos ensinando as pessoas sobre alimentos que têm maior risco de serem geneticamente modificados e como evitar isso, esse tipo de coisa. Neste momento, eu comentei com a Joyce que estou ouvindo já há algum tempo sendo falado sobre alimentos que foram geneticamente modificados. Sim, é muito triste o que está acontecendo. Quero dizer, tínhamos todos esses alimentos maravilhosos e agora eu acredito que Satanás está trabalhando para destruir a comida, sabe? Você já leu em Joel, no profeta Joel, em Joel capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz: Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo pereceu. E fala sobre como a semente é destruída, diz no versículo 17: a semente apodrece debaixo dos seus torrões, os celeiros estão desolados, os armazéns foram derrubados, porque o trigo secou. E então, sabe, eu sinto que Satanás está realmente destruindo o alimento e querendo destruir o povo de Deus, querendo fazer com que não tenhamos saúde, que não consigamos pensar, que não possamos ouvir a voz de Deus com clareza, que fiquemos desanimados, que percamos a esperança, que as coisas deixem de fazer sentido. Por isso precisamos encontrar um caminho. Deus tem um caminho para nós, certo? Ele promete que vai preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, não é? Então ele vai providenciar alimento para nós. Só que pode ser um pouco diferente do que era antes, por causa de tudo o que Satanás está fazendo. Eu perguntei também para Joyce como é que faz para acessar o site dela em português, como é que faz para acessar o curso, como que é dentro dos módulos, se ela podia mostrar um pouquinho para gente. Então, se eles acessarem isso, você pode ver aqui do lado direito, você pode ver português. Então, se eu abrir isso aqui, agora tudo está em português e eles podem acessar o protocolo antiviral aqui. Isso é de graça. Se eles nos fornecerem o e-mail deles para que possamos manter contato, eles recebem esse protocolo antiviral. E aqui você pode se inscrever no curso e ver tudo isso. Então eu vou levar vocês para dentro. Vamos ver como é o curso por dentro. Vamos ver se consigo ler isso em português. Ok. Então, Aqui estão os conteúdos. Toda semana nos encontramos com você aqui. Esta é a história do trabalho missionário médico na Igreja Adventista. Isto é, saúde na Bíblia. Isto é algo que foi feito por Dana Lott Gesselson e seu marido. Eles falam sobre o tema da saúde na Bíblia. Aqui temos demonstrações de alimentos, aulas ao vivo aqui. E também temos perguntas e respostas, vídeos adicionais sobre maneiras naturais de limpar sua casa e esse tipo de coisa. Esta parte é onde estamos com você toda semana. Então, na primeira semana, a avaliação de saúde, na segunda semana, o cardápio e a lista de compras. Na terceira semana é o protocolo, e eu vou passar com você pelo protocolo. Aqui compartilhamos com você os tipos de alimentos que são consumidos, o que você não vai comer, as porções. E então, o que você vai comer no café da manhã, o que vai comer no almoço. E então nós montamos tudo isso para você em um cronograma. Como, por exemplo, a babosa com como você vai obter vitamina C, o que você vai fazer para incluir a curcumina nisso. Os sucos verdes e à noite, o que você faz
com o caldo de cebola e chá de gengibre, carvão ativado, babosa. E então, o que fazemos é montar um cronograma, tipo assim, em que horário você faria cada coisa. Assim você tem uma ideia de como seguir o processo. Então, esta é a terceira semana, por exemplo. E toda semana vamos passando com você, sabe, cada vez mais aspectos disso. Na quarta semana, trabalhamos com remédios naturais. Então, ensinamos as pessoas, por exemplo, quais são alguns remédios que ajudaram pessoas que passaram pelo nosso programa, especialmente com questões digestivas e esse tipo de coisa. Então, nós abordamos, por exemplo, gastroparesia, como ajudar com alguns desses problemas que as pessoas estão enfrentando. E assim, você pode ver isso. E então, na quinta semana, nós iríamos passar por, sabe, há pessoas que vão estagnar, elas vão melhorar e depois podem não ir tão bem, ou podem precisar de mais ajuda. Então, a quinta semana é sobre como ajustar as coisas para pessoas diferentes, mudar as coisas para quem está tendo dificuldades. E então, na sexta semana, é sobre como você vai agora usar essa informação e a experiência que desenvolveu ao incorporar tudo isso na sua vida. Como você vai fazer com que outras pessoas saibam que você pode ajudá-las? Como você vai atuar como um missionário médico? E talvez, se você quiser trabalhar com coaching de saúde, o aspecto comercial disso e esse tipo de coisa. Então, nós compartilhamos com eles. Como você pode se tornar um missionário médico agora? Então, é isso que fazemos. Essas são as 6 semanas em que estamos ao vivo com você, mas como eu disse, há outras coisas que você precisa fazer por conta própria, como aprender sobre implementação e esse tipo de coisa. Tá, você ouviu aqui todo esse testemunho e pensou: quero falar com a Joyce. Como é que eu faço para falar com ela? Eu pedi para ela falar quais redes sociais que ela tem. E será que eles têm canal no YouTube? Ok. Então, meu e-mail caso alguém precise, meu e-mail pessoal é esse. E se eles falarem inglês, ou caso prefiram se comunicar em inglês, podem enviar para joycemedmissionary.com, que é o endereço correto. Se você falar apenas português, talvez seja melhor enviar para info@medmissionary.com e a partir daí eles podem encaminhar para a pessoa que fala inglês, quer dizer, que fala português, e ela poderá se comunicar com você. E se você acessar o site romeno, acredito que lá terá as informações de contato no próprio site, com os e-mails e esse tipo de coisa. Meu Instagram é derjoycesh e meu Facebook é apenas Joyce Che. Você pode entrar no nosso grupo Mad Missionary no Facebook e também pode acessar nosso canal no YouTube Mad Missionary. Nós também temos um canal no YouTube em português. Como se diz Mad Missionary em português? Obra médico missionária. Eu vou te enviar o nosso link. Vou te enviar o link do nosso YouTube, canal em romeno. Sim? Ok? Neste momento, para encerrar o testemunho, eu perguntei para Joyce se ela poderia fazer uma oração. E eu convido você, neste momento, a vir orar conosco. Nosso querido Pai Celestial, Senhor, eu só quero te agradecer muito pela oportunidade de compartilhar o que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está trabalhando tanto por cada um de nós. Senhor, se há pessoas ouvindo que estão sofrendo com problemas de saúde, que estão sofrendo com depressão, ansiedade, que não conseguem seguir em frente em suas vidas por causa de algumas dessas coisas, seja lá o que for que Satanás esteja fazendo para desanimar nossos irmãos e irmãs, Senhor, pedimos que eles tenham esperança, que escolham confiar na palavra de Deus, que reivindiquem essas promessas e que estejam dispostos a seguir em frente para a glória e honra de Jesus. E eu quero orar pela irmã Andréia e pelo William, que o Senhor os abençoe, abençoe o ministério deles e oro para que isso traga muitas pessoas ao conhecimento de Jesus. Que todos nós possamos vê-lo muito em breve. Em nome de Jesus oramos, amém. Amen.
Então é isso, pessoal. Hoje você conheceu mais um testemunho do nosso quadro Qual a Sua História? E se você é novo por aqui, é só procurar aqui no canal uma playlist com esse nome para você conhecer diversos outros testemunhos. Ah, e eu também fiquei conhecendo uma outra pessoa que trabalha junto com a doutora Joyce nesse ministério, e o nome dela também é Joyce. E ela vai vir falar com a gente. Ela é brasileira e vai vir falar com a gente um pouco mais sobre este projeto, tá bom? Convido você a orar pela Joyce, pela Mercy, pela outra Joyce também, pelo ministério que elas têm. E fique conectado conosco nos nossos próximos conteúdos. Que Deus abençoe a tua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau!